É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar a palavra. Sabe, queridos, tem muita coisa que nos alegram. E uma delas é poder compartilhar a palavra. E uma delas é a gente poder conversar sobre a palavra, discutir sobre a palavra, porque nós somos uma igreja que amamos a palavra. Amém? Pedro, se você quiser abaixar um pouquinho ainda. Eu estou achando meio alto aqui assim. Aleluias. Graças a Deus, Deus é bom. E nós vamos dar sequência à nossa quinta básica. Queridos, eu não sei você, mas quanto mais a quinta básica vai passando, mais eu percebo que eu preciso estudar mais a palavra. Que eu percebo que tem muita coisa que não é básico para mim. Deveria nos ser básico, mas nem tudo é. Então, isso só nos demonstra que nós precisamos estudar ainda mais a palavra. Amém? Precisamos mergulhar mais na palavra e naquilo que a palavra de Deus diz. E nessa noite nós vamos compartilhar um pouquinho sobre o tema amor. Sabe por quê, queridos? Amor é básico. Amor tem que estar no nosso padrão do que é básico. Sabe, aquilo que é básico é aquilo que você usa todos os dias. Você já viu aquela roupinha básica que você gosta de colocá-la sempre? Então, coisas básicas estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aquilo que nós fazemos sempre. Quando nós falamos assim, vamos fazer uma comida básica, é arroz, feijão, uma salada, não é assim? Então, esse é tem que ser o nosso básico. E amor tem que ser algo básico nas nossas vidas. Tem que ser algo que é o nosso cotidiano todos os dias. Sabe que se espremer você tem que sair amor. Quando você está plantado em algum lugar, o fruto que você dá tem que ser amor. Porque isso é expressão. Nós lemos aqui um texto de Romanos capítulo 5, dizendo que ele, Jesus, Deus provou o seu amor por nós. Como ele fez? Ele deu o fruto do amor, que foi Jesus Cristo. Então nós precisamos ser a expressão exata do amor de Deus. Nós precisamos que este amor fale sem nenhuma palavra sair da nossa boca. Amém? E você sabe que isso é possível. E você sabe que tem pessoas necessitando deste amor todos os dias. E eu quero compartilhar para você o texto, eu acho que é o segundo texto mais clássico sobre amor da palavra. Sabe o que eu tenho percebido? Nos últimos tempos, pelo menos comigo, Deus tem ministrado textos básicos, textos simples, que nós já falamos eles várias vezes, mas Deus tem ministrado preciosidades ao meu coração através desses textos. Então não se preocupe, às vezes, em querer saber tudo, em querer ler toda a palavra. Se preocupe em atentar para aquilo que você está lendo. Procure ter atenção ao que você está lendo na palavra e absorver isso de forma bem prática. E absorver isso de modo que isso se torne real na sua vida. Amém? Então, o segundo, eu acho que é o segundo texto, porque o primeiro texto mais básico é João 3,16, que fala sobre amor, mas nós vamos ler o último, o segundo, que é Coríntios capítulo 13. Abra lá comigo, 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero poder compartilhar com você um pouco do que Deus compartilhou no meu coração sobre este texto. Nós vamos nos avaliar um pouco sobre amor. Amém? E aí o texto, logo depois de terminar a minha meditação, todo mundo tem que continuar me amando. Porque a gente vai ter aprendido sobre amor. Amém? Aleluias. Então vá lá comigo, se você está lá, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Porque nós vamos dar uma destrinchada aí neste 1 Coríntios capítulo 13. E aí o meu texto começa assim. Antes da gente começar, eu tenho algumas coisas para te perguntar e você aí se expresse, pelo menos internamente, ainda que eu não perceba. Mas eu creio aqui que você já experimentou coisas excelentes de Deus. Se você experimentou, você pode erguer sua mão, dizendo, eu já experimentei coisas excelentes de Deus. Queridos, eu já experimentei de tudo no sentido do que eu precisei até agora. Sabe que Deus nunca me desamparou, Deus nunca me deixou na mão. Pensa de que tudo que eu orei, tudo que eu clamei, Deus fez infinitamente mais. Queridos, eu falo em todos os âmbitos, eu acho que isso é para a sua vida também. Tá? Eu não estou dizendo aqui, nossa, é a super poderosa. Não, eu creio que você também experimentou. Ah, o quê? Às vezes uma viagem do seu sonho, às vezes uma casa, às vezes um casamento, as várias coisas que Deus tem realizado na sua vida. E isso é sobrenatural, amém? Coisas e ainda mais Deus vai fazer.
E quando eu paro e penso, que coisa boa, quantas coisas maravilhosas eu experimentei de Deus, quantos caminhos ótimos eu já vivenciei na palavra de Deus. Mas aí quando Deus me trouxe para esse texto, 1 Coríntios capítulo 13, olha como é que o texto inicia. E eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Sabe tudo que você pensou aí, que você já experimentou da palavra de Deus, já experimentou do poder de Deus? Nós agora vamos entender um caminho ainda mais excelente. Sabe o que você viveu? Aquilo que você deliciou na palavra e ainda vai viver? Existe um caminho melhor. Existe algo ainda mais poderoso. Queridos, como isso me impactou? Como isso mexeu comigo? Porque eu já estava tão alegre com o que eu já tinha vivido. E aí Deus disse, espera aí, eu vou te mostrar mais. Então eu entendo, eu comecei a entender que o que nós vamos ver daqui para frente, no texto de Coríntios, é muito melhor. Ou vai fazer com que a gente alcance caminhos ainda melhores na palavra. Então, quando você acha que já está bom, Deus vem com mais. Porque Deus soma. Porque Deus sempre vai multiplicar na sua vida. Amém? Então se prepare para desfrutar daquilo que você disse assim, nossa, isso aqui foi o top. Isso aqui foi aquilo que eu já fiz assim, de melhor na minha vida. Prepare-se, porque vai ter um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa dizendo assim, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Sabe, queridos? E eu comecei a perceber algumas coisas em relação às palavras que estão sendo colocadas aqui. E aí, quando a gente observa o que a Bíblia diz, ela está dizendo assim, olha, como é importante fluir isso da sua vida. Sabe por quê? Porque senão, você vai ser como o símbolo, como o bronze que ressoa e o símbolo que retine. E aí, sabe o que esses dois instrumentos significam? Eles têm um som muito estridente. Eles têm um som muito forte, que no seu primeiro momento é agradabilíssimo. Mas quando você vai ouvindo esse som, ao longo do tempo, ele vai te incomodando. Ele vai ficando enfadonho. Ele vai ficando desgastoso. Você começa a não gostar mais do som. E aí a palavra de Deus diz assim, que aquilo que você faz na sua vida, se você fizer sem amor, pode começar bom. Vai começar uma beleza, vai parecer ótimo, mas com o tempo isso vai se tornar cansativo e o som do que você está fazendo vai ficar cansativo. Queridos, que coisa! Pensa que como Deus está nos dizendo, tudo que precisamos fazer em nossa vida tem que estar aplicado ao amor. Porque começa muito bem, vai indo muito bem, mas se não estiver aplicado o princípio do amor, queridos, tudo que você fizer, seja uma obra, seja um abraço, seja o que você for, seja você ofertar na vida de alguém, você às vezes tem esse hábito, mas se você faz simplesmente por fazer, ou se você faz porque eu tenho uma obrigação, ou você faz porque eu preciso que mostrar isso para alguém, no início vai parecer uma bênção, mas depois as pessoas vão perceber que não é assim, que não vai dar certo, que não ficou bom. Porque é como esse símbolo. Que delícia, que bacana, que coisa. Pense isso na sua vida quando você começa a fazer alguma coisa na obra. Eu comecei a fazer a obra, que coisa legal, que obra bacana. Mas se isso você não estiver fazendo com amor, daí a pouco vai ficar cansativo. Daí a pouco vai ficar perceptível que você está no lugar errado, na hora errada. Porque não teve a aplicação do amor. Então é isso que ele começa dizendo, olha. Então ele vai dizer aqui, até um certo versículo, dessas coisas. Que se você fizer, se você não aplicar o amor na sua vida, se você não aplicar o princípio de eu decidi a fazer com amor, mas eu não estou sentindo, não preciso de sentir, eu preciso ter a ação correspondente a que o amor diz, porque Deus teve a ação, ele diz, ele prova, ele provou, como ele provou? Ele foi lá e fez. Sabe, na escola, quando fazemos prova, nós vamos testar o nosso conhecimento, eu só consigo passar numa prova se eu fizer a prova. E Deus disse assim, ele apenas não disse sobre amor, ele mostrou o amor. Queridos, é muito fácil dizer eu te amo.
Mas nós precisamos, não apenas com as nossas palavras, mas com a atitude do nosso coração, mostrar o quanto sim nós amamos. Você sabe que nem tudo no início você vai conseguir aplicar toda a intensidade que tem dentro de você de amor. Mas quando você se disponibiliza a fazer dessa forma, tudo que está dentro de você vai ser colocado para fora. Quando você decide, eu vou fazer. Mas eu não amo fazer isso, mas eu vou aprender a fazer e a amar. Sabe que nem tudo também é bom? Você acha que foi tão legal ir para a cruz? Você acha que foi tão maravilhoso ir para a cruz? Eu acredito que não. Ir lá sofrer, ser chicoteado, cuspido, preso, não foi bom, mas houve a aplicação de um princípio. E quando você aplica um amor, ele é indiferente do que você vai fazer. O amor é indiferente se vai ser bom ou não vai ser bom. Eu preciso fazer porque a palavra me diz que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus, nessa atitude, terá um caminho ainda mais excelente. Quando você diz assim, está muito estranho, não está bom. Se você conseguir aplicar o amor no que você for fazer, a palavra diz que será um caminho ainda mais excelente. Você vai ficar tão surpreso com o caminho, com aquilo que Deus vai te encaminhar para fazer, que você vai perceber que foi muito bom ter começado. Sabe, querido, não deixe de começar algo, porque você ainda não sentiu intensamente dentro do teu coração. Comece e você vai perceber o quanto Deus vai honrar a sua vida, quanto Deus vai honrar a sua atitude de amor. Amém? E aí no versículo 2 ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, de nada serei. E ele está dizendo nesse termo, a mesma fé de Hebreus capítulo 11. Aquela fé que chama à existência coisas que não existem. Aquela fé que faz as coisas ser ainda quando elas não são. Ainda que nós façamos dessa forma, tenhamos essa convicção, consigamos discernir língua de homens e língua de anjos, ainda que a gente tenha todo o conhecimento humano, saiba conversar com pessoas, mas se não tiver a aplicação do princípio do amor, nada disso será proveitoso. E Deus não faz nada sem um bom proveito. Deus não vai traçar um caminho, porque sem ele sabendo que lá na frente tem um caminho super proveitoso, tem um caminho de excelência. Então, queridos, não se apegue à tua habilidade. Eu vou fazer porque eu tenho habilidade. Isso é uma bênção. Habilidades são dadas por Deus, mas você precisa ter o princípio fundamental, que é o amor. Sabe que nada do que você fizer, se você fizer sem essa intenção, sem essa aplicação do amor, nada disso terá proveito. Nada disso vai ser proveitoso. E quando nós pegamos esse texto, nós não estamos falando apenas de uma recompensa no dia do Senhor. Nós estamos dizendo que você não vai ter o pago necessário do fruto que você está, da semente que você está plantando. Mas por quê? Porque está sem o princípio correto do amor. Está sem a intenção correta. Queridos, por muitas vezes nós vemos na Bíblia Deus nos falando que o negócio não é o quanto, é a intenção do coração. Então não é o quanto você faz na obra, mas eu sou desse departamento, eu sou desse, eu sou daquele outro, e eu me mostro. Não é o quanto você faz, é o quanto o teu coração está aplicado em amor para fazer o que você faz. Amém? Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Querido, se está impactando para você, impactou para mim antes. Fique bem em paz mesmo. Porque sabe o que eu vejo? Deus, quando Ele nos traz mensagens desse nível, é para alinhar as nossas vidas. Ele não quer que você retroceda. Ele não quer que com isso você diga assim, eu não consigo. Sabe que Deus nunca vai te pedir para você fazer alguma coisa que você não consiga. O que você não conseguia, Ele fez, que foi morrer no Calvário para nos salvar. Você por si só não se salvaria, mas Ele fez. Então, quando Ele nos deixa esse princípio, Ele diz, pode ir que você é capaz, que eu te respaldo por trás. Então, precisamos nos firmar no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Vamos andar mais.
Aí no versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Perceba que não vai ser aproveitável para você. Está dizendo, nada disso me aproveitará. Você não vai conseguir colher do fruto que você talvez imaginou que colhesse, se você fizer todas essas coisas sem estar baseado no princípio maior que é do amor. Queridos, Deus conquistou toda a humanidade de volta, porque antes de tudo Ele te amou. Antes da entrega houve amor. A entrega foi possível porque Ele amou antes. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo. Amém? Então tudo que Deus faz, tudo que Deus já fez até hoje, Ele usou primeiramente o princípio do amor. Para conseguir alcançar a sua vida. Sua vida não conseguiria ser alcançada se Deus não estivesse com esse intuito em primeiro lugar. Eu muito me admiro quando Deus cria todas as coisas. Que coisas boas. Criou Deus todas as coisas e disse que era bom. Deus olhou para mim e para você, eu preciso fazer o filhinho do papai. Eu preciso fazer aquele que é a minha semelhança, é a minha cara. E aí quando Deus criou você, Ele disse que era muito bom. Você não é o bom do Senhor, você é o muito bom do Senhor. E com todo esse amor, com todo esse apego, daí a pouco a gente peca. Ai, ai, ai. Mas fique tranquilo, Deus de novo te amou, providenciando o escape. Queridos, quando o homem pecou, Deus já sabia. E quando o homem pecou, Deus já tinha no seu coração, eu vou providenciar o escape, porque eu amo demais. Eu não consigo ficar sem o meu filho. E aí Deus novamente providenciou um escape, Jesus Cristo. E sabe que mesmo mediante, de novo, Ele nos resgatar. Nós ainda às vezes, isso tem que ser um acidente nas nossas vidas, o pecado. Pecamos ali por um grande acidente, mas Ele está sempre nos trazendo de volta. Queridos, Ele não só resgatou, Ele deixou um manual de conduta. Isso é amor demais. Ele não precisava ter feito, mas Ele não conseguia viver longe da gente. Então Ele amou. E aí nós só fomos totalmente resgatados. Sabe por que quando você ouve muitas vezes a palavra, ela toca o teu coração, ela te quebranta? Porque Deus colocou esse princípio. É somente pelo amor que nós fazemos coisas. O amor que quebra cadeias, é o amor que quebra grilhões, é o amor que desfaz muralhas. Sabe que às vezes a nossa força é muito fraca, mas a nossa força em amor, ela vai conquistar todas as coisas. E é por isso que é tão fundamental. Queridos, é por isso que é tão necessário, sabe, que você aprenda. E se você talvez ainda não tenha essa consciência dentro de você, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ter essa consciência do amor. Você precisa amar indiferente de quem é. Nós precisamos amar as pessoas e passar a olhar a elas como Jesus olha. Nós, às vezes, olhando com nossos olhos de julgar, mais fulano, mais cicrano, mais beltrano, isso ele fez dessa forma. Vamos começar a pensar como Jesus Cristo estaria olhando para essa pessoa. É assim que nós precisamos olhar. Porque ele fala, olha, faça o que você quiser. Pode, se entregue. Entregue teu corpo para ser queimado, entregue todos os seus bens. Sabe que nós temos aqui na igreja o verbo social. E sabe que o verbo social tem funcionado de forma poderosa. Tem funcionado de forma a abençoar muitas famílias. Eu creio que se talvez você não foi diretamente abençoado pelo verbo social, você foi indiretamente abençoado pelo verbo social já de alguma forma. Sabe que quando você doou, você achou que estava doando, mas você estava recebendo. Recebendo pessoas mais alegres, recebendo pessoas que pôde ter ali na sua casa alimentos, porque você decidiu doar. Só que você, ainda que você doe 50 cestas básicas todo mês, se você estiver fazendo isso sem o princípio maior, que é o amor, sabe que nada disso vai ser aproveitado para você. Talvez vai ser sim aproveitado para quem está recebendo. Porque vai receber e é uma bênção, sabe? Mas não vai ter o proveito do que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber.
Então, por isso que é tão importante nós, às vezes, deixarmos de lado aquela ideia assim, eu vou fazer porque eu tenho que... porque é um padrão, eu vou fazer porque já é um costume. Sabe, não faça por costume, faça por amor. Mas eu já faço todo mês, continue fazendo todo mês, mas aplique mais amor no que você está fazendo. Porque é só assim que vai ter um fim proveitoso para você. E sabe qual é o fim proveitoso? O caminho mais excelente que o texto começa dizendo. Que caminho é esse, querido? Pensa em algum excelente que você fez. Vai ter um caminho ainda mais excelente. Quando nós conseguimos aplicar este amor. E aí, Paulo ele faz esses 3 versículos mostrando que as obras vão ser insuficientes se você não aplicar amor nelas. Que o que você faz vai ser insuficiente se você não aplicar amor. Mas como Deus continua sendo bom, Ele agora vai nos falar um pouco do que é o amor. De como o amor funciona, do que o amor faz. Porque ele ensina que nós precisamos aplicar amor. E agora ele vai mostrar características do amor para nos facilitar nessa aplicação. E aí olha o versículo 4. O amor é paciente. E aí nós vamos parar um pouco nessa palavra paciente. E eu fui estudar um pouco do que seria a palavra paciente. Está dizendo assim, a palavra paciente no seu original é aquele que não perde o ânimo. Sabe que o amor não perde o ânimo? Aconteça o que acontecer, passe o turbilhão que for, a dificuldade que for, o amor está sempre animado. Ele diz sempre que vai dar certo. Ele diz sempre que você vai conseguir. Então eu quero que você comece a se avaliar. Queridos, o amor não perde o ânimo. Se talvez você está dando uma esmurecida, sabe que é esse termo, esmurecida, quando você, não sei, não estou conseguindo, não sei se vou. O texto está dizendo, preste atenção, o amor não perde o ânimo. Então não perca você também o ânimo. O amor, ele é benigno. O amor não se arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. E esse termo ufana-se, ele está dizendo, o amor não fica se gabando. Sabe? Aquela pessoa que diz assim, eu amo. Queridos, quem ama muitas vezes não precisa falar, porque a sua atitude vai demonstrar. E se você demonstrar com atitude, palavras vão ficar em segundo plano. Amém? Por onde Jesus passava, nem sempre ele estava de boca aberta, não. Mas ele atraía pessoas porque ele exalava amor. Então está dizendo, olha alguma das características. O amor não perde o ânimo. O amor está sempre animado, ele está sempre para frente. Ele é benigno, não arde em ciúmes, não gaba-se, não se ensoberbece. Sabe aquela pessoa que diz assim, fulano tem que me amar, porque eu sou boa para ser amada mesmo. Queridos, o amor não se soberbece. Eu dizer, não importa o que aconteça, eu amo mesmo. Queridos, depende de como você está falando. O princípio é certo. Não importa o que aconteça, eu tenho que amar mesmo. Mas se você está falando isso por simplesmente tentar demonstrar que é uma pessoa super-herói, super-heroína, passe a amar. Comece a amar de verdade. Amém? Vocês estão bem? Que bom. Não se conduz inconvenientemente. Sabe quando você tem o princípio de amor, você não é inconveniente? O amor vai te traçar rotas, vai te traçar caminhos certos, para quando você pode falar, quando você só tem que abraçar, quando você só tem que ficar perto, quando você não tem que fazer nada. O amor vai te ensinar esses princípios. O amor não vai fazer com que você seja inconveniente com o próximo. Porque está dizendo que o amor não é inconveniente. Quando, às vezes, a pessoa está sendo inconveniente demais, talvez está faltando a aplicação desse amor, porque é o que o texto está dizendo, ele não é inconveniente. Não procura os seus próprios interesses. Queridos, como nós estamos no mundo capitalista, o mundo dizendo é meu, é do meu jeito, eu que faço, tem que ser desse jeito. Mas sabe que o amor está dizendo assim, ele não procura os seus próprios interesses. Você tem que aprender que o próximo tem que estar em primeiro lugar. Que o meu irmão tem que estar em primeiro lugar. Que as pessoas precisam estar em primeiro lugar.
Porque sabe o que é isso? Fique muito em paz. Deus alinha todas as coisas. Às vezes nós pensamos assim, mas eu o coloco em primeiro lugar e me prejudico. Deus jamais vai te dar uma orientação que vai te prejudicar. Comece a confiar mais no princípio do que a palavra de Deus diz. Comece a colocar mais confiança na palavra e você vai ter caminhos muito melhores para você. Talvez na nossa ignorância, nós pensamos assim, mas se eu coloco ele na frente, eu me prejudico. Quando você coloca ele na frente, Deus já providenciou algo para você. Queridos, eu nunca vi, e eu vou falar assim, com toda a convicção do mundo, Deus mandar você fazer algo que Ele não vai te respaldar, ou que Ele não vai fazer algo melhor para você. Eu nunca vi Deus mandar alguém dar alguma coisa que Deus não vai retribuir muito mais. Por quê? Ele faz tudo de forma muito alinhada. Então comece a confiar de que se eu cumprir o princípio da palavra, a palavra vai se cumprir para mim. É simples mesmo, querido. É básico mesmo. O problema é que a gente acha que é simples demais e o negócio tem alguma coisa estranha. A esmola é demais, o santo desconfia. Mas a palavra, ela é muito mais simples do que nós temos, às vezes, mistificado a palavra. Colocado os nossos princípios na palavra, ou deixado que princípios mundanos afete a nossa forma até de leitura da palavra. Vamos passar a ler a palavra de fato como a palavra é, confiadamente. Vamos confiar de que nós vamos entrar num caminho de fato mais excelente do que a palavra de Deus diz. E aí ele continua dizendo assim, não se exaspera, não se ressente do mal. E essa palavra exaspera, dizendo assim, o amor não queima em raiva. Queridos, aquela vez que você dá vontade de dar um chute no machucado da pessoa, sabe? Meu Deus, o amor não se queima em raiva. Mas quer dizer que se eu ficar com raiva, então eu não amo? Não. Quer dizer que se você cultivar a raiva. Porque às vezes sim, nós ficamos bravos com alguma coisa, mas a Bíblia diz, nem se ponha o sol sobre essa soeira, conserte seu corpo. Se alinhe de novo à palavra. Nós precisamos entender que quando eu aplico o princípio do amor, eu não vou me enfurecer facilmente. Sabe aquela questão de estupim curto? Ele vai virar um pavio longo. E como faço isso? De mim mesmo eu não consigo. Querer de mim mesmo eu também não consigo, não. Quando você olha para a sua personalidade, você não consegue, não. Mas quando você olha para a palavra, a Bíblia diz que é possível. Como eu faço isso? Me expondo à palavra, deixando que a palavra entre dentro de mim, deixando que a palavra sacuda o meu interior, deixando que a palavra deixe de lado a minha personalidade e viva a palavra de Deus. Quem é a sua personalidade mediante tantas coisas que o Senhor tem preparado? Falta, às vezes, da nossa parte, querido, nos esvaziarmos do nosso eu, dizendo, eu sou assim. Não, eu sou assim, mas eu deixo a palavra mudar. E a palavra muda de verdade. Aquela pessoa que era irada, aquela pessoa que se irrita com facilidade. Quando você aprende pelo princípio da palavra, dizendo, o amor não faria isso, eu também não faço. Porque eu preciso expressar o amor. Eu preciso expressar o que a palavra de Deus diz. Amém? O amor não se alegra com a injustiça. Sabe aquela coisa do bem feito? Fulano, aconteceu isso com ele, bem feito, mereceu. Não, queridos, o amor não se alegra com a injustiça. Talvez pode ter sido merecido de fato, mas eu não tenho que ficar alegre porque aconteceu alguma coisa com alguém. Eu tenho que dizer, eu creio que isso pode ser que essa pessoa vai se converter mediante essa situação. Vamos orar então para que ela não faça mais. Vamos declarar. Sabe, querido, nós precisamos aprender que o mundo, ele tem toda essa forma de que fez, vai ter que pagar. De fato, tem que pagar sim. Só que isso tem que nos soar de forma não de deboche, de raiva, de bem feito, foi justo. Tem que nos soar de olhando para a pessoa e fala, Jesus morreu também, foi por ela. Ele morreu não só por mim, foi por ela também. Sabe o que eu penso? Eu, graças a Deus, não tenho o hábito de ficar vendo esses noticiários sensacionalistas, sabe? Eu prefiro, às vezes, um jornal que vai me trazer ali. É bom você, às vezes, estar por dentro de alguma outra coisa. Mas pessoas que ficam muito naqueles jornais sensacionalistas começam a se alegrar quando, por exemplo, um traficante é morto. Começa a se alegrar quando um ladrão é assassinado.
Queridos, Jesus não se alegraria. Porque sabendo que às vezes morreu sem salvação. E você está se alegrando com isso. Queridos, é preciso rever o conceito mesmo do amor. O amor não se alegra com a desgraça alheia. E aí eu falo, bem feito. E se fosse a mãe, se você fosse a mãe, se você fosse o pai, se você fosse o irmão, o parente mais próximo, talvez você estava chorando nesse momento. Então é necessário que a gente alinhe esse coração, tirar esse resquício de mundo. Que o mundo faz, mas é assim, não. Nós não podemos se alegrar, porque o amor não se alegra com a injustiça. Mas não foi injusto. É injusto quando uma pessoa morre sem salvação, porque nós deveríamos estar mais firmes em orar e em pregar a palavra. Então é necessário, amados, aplicar esse princípio nas coisas do que a palavra de Deus diz. Sabe, tirar aquela ideia do mundo, tirar aquela ideia de que foi mais do que certo isso ter acontecido. Não, mais do que certo é a pessoa morrer em longevidade de vida. Porque foi assim que Deus programou que era para ser. O que estiver fora disso está fora da natureza de Deus. E agora cabe a gente trazer essas pessoas para a palavra. Trazer essas pessoas para Jesus. Porque é isso que o amor faria. Aí continua assim, se você se perdeu o versículo 6. Não regozija-se, mas regozija-se com a verdade. E qual é a verdade? O que a Bíblia diz? Quem é a verdade? Qual é a verdade? A verdade é a palavra. Então nós precisamos ficar alegre quando a palavra fez um efeito na vida de alguém. Quando a palavra foi manifesta, quando um crente se converte. Sabe aquilo que quando um ladrão morre, você faz festa em casa. Mas uma pessoa reconcilia, aceita Jesus aqui, tem que pedir. Alegre-se, igreja. Amados, tem coisa invertida nessa história. Nós precisamos nos alegrar com o que a palavra se alegra, que é quando uma alma é salva, quando um filho volta para casa. Isso teria de ser motivo de carreira, de festa, de pulo. Mas não, a pessoa vem aqui na frente, às vezes passa por um perrengue, vem aqui na frente, se converte, meia dúzia de palma. Sabe o que a igreja deveria fazer? Se possível, calma que daqui a pouco a gente vai poder voltar a se abraçar. Vir todo mundo, agarrar essa pessoa e dizer, meu Deus, o filho está de volta. Ou se não dizer, mais um para casa. Não, a igreja fica em forma de estátua. Mas aí acontece alguma coisa no jornal sensacionalista. Nossa, é isso mesmo. E comenta. Mas vamos colocar o princípio do amor naquilo que a palavra de Deus diz. Fique tranquilo. Se Deus está nos chamando para essa palavra, é porque Ele está nos alinhando. E isso é demonstração de amor. Porque a Bíblia corrige a quem Ele ama. A palavra de Deus, Deus nos corrige porque nos ama. Se não nos amasse, nos deixava desalinhado para se perder nos próprios caminhos. Amém? Amém. Estou esperando que todo mundo esteja bem, porque eu sei que precisa amar no final do culto. Aleluia. O amor, versículo 7, tudo sofre. E você já aprendeu o que é a palavra tudo na Bíblia, não já? É do original, do grego, tudo. O tudo é tudo. Então, não é parte, não é metade, não é 90%. O texto está dizendo que o amor, tudo sofre. Mas é aquele povo que anda sofredor com cargo arrastando a perna. Ai, estou sofrendo não, amados. Está dizendo assim, que se precisar, você sofre em prol de uma outra pessoa. Você aguarda para si. Você tira o seu eu do jogo. E isso traz um certo sofrimento, às vezes. Você engolir. Sabe quando você precisa engolir assim? Porque é o melhor caminho, é a melhor solução. Eu engulo para evitar briga. Desculpem. Eu engulo porque esse é um bom caminho. Então, está dizendo é nesse sentido. Sofre quando a gente tem que tirar o nosso eu para colocar a palavra. Tudo crê. E aí, quando diz que o amor tudo crê, está dizendo assim, o amor acredita, ele deposita confiança. Sabe que o mundo tem perdido confiança. A gente tem perdido confiança uns nos outros. Não consigo confiar no fulano. Eu não consigo confiar em cicrano. Você não consegue confiar, sendo que a Bíblia diz que o amor precisa que confie. Amados,
mas não está em mim. E não está em você, mas tem que estar dentro da palavra. Está dentro da palavra. Se você colocar a palavra para dentro, você vai aprender a expressar isso. Sabe, amados, eu quero abrir um parênteses aqui para te alertar uma coisa. Como é importante você se encher da palavra para tudo na sua vida. Para os momentos bons, você precisa estar cheio da palavra, mas principalmente para os momentos difíceis. Porque quando você precisar, for espremido, for torcido, tem que sair de dentro de você palavra. Dentro de você tem que estar expresso um turbilhão de palavras, porque é só ela que vai te sustentar no tempo mau. É só nela que você vai se firmar quando você precisar. Mas eu quero te dizer uma coisa, não espere precisar usar para que você se encha da palavra. Se encha da palavra. Deixa a palavra fazer diferença na sua vida. E aí o texto está dizendo assim, que o amor tudo crê. O amor deposita confiança. Eu tenho que aprender a depositar confiança uns nos outros. Eu tenho que aprender a depositar confiança no meu cônjuge. Eu tenho que aprender a depositar confiança nos meus pais. Eu tenho que aprender a depositar confiança nas pessoas. Mas o mundo está perdido. Queridos, mas você não é do mundo. Amém? Se eu agir como o mundo, eu não conquisto o mundo. É quando eu vou agir diferente. É quando eu vou agir de uma forma sobrenatural da palavra é que eu vou conquistar o mundo. Quando o mundo diz assim, não confie, a palavra de Deus diz, confie. O amor tudo crê. Amém? Mas como eu vou ter certeza que eu não vou ser enganado, que eu não vou ser passado para trás? Você tem o respaldo da palavra de Deus. Faça conforme a palavra que você vai colher frutos da palavra. O problema é que temos feito conforme o mundo e queremos colher palavra. Queremos colher os benefícios da palavra. Eu só colho o benefício da palavra se eu plantar a palavra. Então eu quero colher um relacionamento de amor, de confiança, mas eu estou desconfiando. Mas eu não estou depositando o que a palavra de Deus diz. Porque sabe o que é isso? O amor não é dependente da pessoa, é de você. É porque nós temos depositado, nós temos achado que o amor é dependente do outro. Quando o amor é uma posição sua. É você que toma a posição. E o amor é indiferente disso. Amém? Amém? Queridos, é assim mesmo. Sabe aquela vez que você fala, não, eu vou desistir. Não vou dar jeito mais não. Fulano não tem jeito, Cicrano não tem jeito. Beltrano, só Jesus. É porque você está se baseando nele, quando a Bíblia manda você se basear no amor. Aleluia. É assim que a palavra de Deus diz. Pare de colocar a sua base no outro. Coloque a sua base na palavra. E aí você vai ver que você vai conseguir, inclusive pela sua atitude, mudar a vida do outro. Amém? Tudo sofre, tudo crê. Versículo 7. Tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Queridos, e quando eu me deparei com essa palavra, o amor jamais acaba, eu imaginei assim, não, verdade, o amor de Deus jamais acaba na nossa vida, porque é infinito. Só que o texto está dizendo assim, essa palavra acaba no seu original, está dizendo assim, o amor não cai fora, ele não desmorona. Está falando de nós. O amor, ele não... Sabe aquele dia que você fala assim, eu vou desistir, eu vou cair fora. Queridos, o amor não desiste. Ele não desmorona. Ele vai permanecer firme. Ele vai permanecer fiel. Mas o fulano não é. Porque minha base não é o fulano. É a palavra. Então eu vou permanecer fiel. O amor permanece fiel. O amor não cai fora. Quando você decidiu entrar numa situação, seja ela num relacionamento conjugal, seja ela num departamento, seja ela em alguma coisa na sua vida, quando você decide entrar, queridos, vá até o final. Você vai saber, quando for questões de departamento, de se envolver em alguma coisa, você vai saber quando é o final. Fique tranquilo que o próprio Deus vai te alinhar em relação a isso. Ele vai te mostrar o tempo, porque às vezes temos tempos e estações em lugares ou em departamentos. Fique tranquilo.
mas aplique o amor. Não saia fora antes. Porque o amor não vai desmoronar. Ele não vai fazer com que aquela casa caia. Quando você coloca o princípio do amor no seu casamento, você pode ter certeza que ainda que tenha às vezes intempéries, vai ter às vezes, queridos. E olha que eu tenho pouco tempo de casado e já descobri que vai ter. Amém? Vai ter um dia que você vai precisar alinhar coisas ali. Mas o amor não vai cair fora. Aquele povo que decide assim, não deu para mim não. Já estou saindo fora. Não. O amor não faz isso. Amém? Por isso que nós precisamos rever os nossos conceitos. Por isso que às vezes nós precisamos entender alguns princípios do que o amor faria. Primeiro, Paulo está nos ensinando o que nós temos que fazer. As coisas que fazemos se não tiver amor são inválidas. Depois ele vai nos ensinar o que o amor faria. Então se coloque dizendo o que o amor faria em meu lugar. Então eu preciso seguir esses princípios do que o amor faria. E aí ele continua dizendo assim: havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Sabe, tudo isso que a gente faz, que é bom, é lícito, é bom ter conhecimento, queridos. Eu te incentivo, se você tem vontade de estudar, fazer uma faculdade, faça. Sabe que a igreja precisa de bons profissionais também. O mercado precisa e a igreja precisa que você se forme, seja um bom profissional em várias áreas e abençoe muita gente com isso. Isso é muito lícito, é importante, mas tudo isso vai desaparecer. Tudo isso um dia não vai ser mais necessário. Sabe por quê? Porque o amor de Deus sustentará todas as coisas. O amor de Deus é o suficiente para quando nós tivermos um corpo glorificado e estivermos com Ele na glória, nós vamos mais precisar disso. Não vamos precisar mais dessas coisas. Então está dizendo, olha, tudo isso, havendo tudo isso, vai cessar. Porque em parte nós conhecemos. E em parte nós profetizamos. Então tem coisas que na nossa vida ainda é como parte. Mas aí ele continua assim, quando, porém, vier o que é perfeito. E aí ele está trazendo de novo o princípio do amor. E essa palavra perfeito no seu original diz assim, não precisa de nada para complementar. Se você está com falta de alguma coisa na sua vida, volte e perceba onde você está falhando no princípio do amor. Porque está dizendo assim que o amor não tem nada para complementar. Ou seja, você não vai precisar de mais nada. Está dizendo, não, eu não vou precisar comer. Não, não é nesse intuito que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, que Ele por si só vai garantir com que você faça da forma correta, tome a decisão correta, porque quando você toma decisões baseadas nesse princípio do amor, você está fazendo conforme a ótica de Deus. Você foi uma decisão acertada de Deus, porque Deus aplicou o princípio do amor na sua vida. Você não foi um erro. Você não foi um descaso de Deus. Você é fruto do amor que Deus demonstrou por nós. Amém? Então está dizendo, olha, e isso só foi o suficiente. Amados, Jesus Cristo foi suficiente para resolver todas as coisas. Por quê? Porque Ele aplicou o princípio do amor. Porque Ele fez baseado no amor. Muita gente fica chorando, gemendo por vitória. Você precisa de alguma coisa na sua vida que ainda precisa ser desencadeada, precisa de vitória? Aplica o princípio do amor. Porque o amor é o caminho para a vitória. Sabe que não são as suas obras? Sabe que não é o seu esforço? Sabe que não é aquilo que você faz de si mesmo? É o amor que você aplica em fazer isso que vai te conduzir ao lugar correto, que vai te conduzir à vitória correta, que vai te conduzir ao caminho correto. E aí Paulo continua dizendo, versículo 10, então, o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, ou seja, quando eu era imaturo, eu falava como um menino, falava, sentia e pensava. Você talvez está precisando rever algumas coisas. Se você fala, sente e pensa coisas diferentes do que nós escrevemos aqui, talvez você ainda é um menino. Mas você precisa crescer. Porque ser criança é bom só até a estação de ser criança.
Adulto ser criança, você está no lugar errado e no tempo errado da sua vida. E aí você precisa ter atitudes correspondentes à sua maturidade. E você não pode mais ser menino. Paulo estava dizendo, olha, eu falava, eu agia, eu pensava. Queridos, até no seu pensamento você precisa ter atitudes maduras. E o amor vai te dar plena consciência, plena capacidade de você fazer isso. E sabe que às vezes nós vamos parecer, podemos até ser chacoteados, as pessoas rirem da gente. Mas não me importo, porque quando eu aplico o princípio do amor, pode parecer que a pessoa vai ali rir, debochar, mas ela vai ser impactada pela minha atitude. Seja imediata ou seja depois, ela vai pensar e vai ser impactada por isso. Então, não tenha vergonha de aplicar o princípio do amor. Não tenha vergonha de aplicar o que a palavra de Deus diz, porque nós precisamos parar de pensar, sentir e falar como menino. Não somos mais crianças, espiritualmente dizendo. Mas eu entrei agora, mas você já está em condição de dar passos maiores dentro da palavra. Como isso? Aplicando a palavra. Amém? E aí ele diz assim, como menino, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Sabe que às vezes as pessoas não crescem porque elas não querem desistir do que ficou lá atrás? Só que o caminho da frente é mais excelente. Ela não quer desistir daquele jeito dela. Ela não quer desistir de atitudes de pirraça, como criança faz. Mas Paulo está dizendo, quando eu decidi ser homem, quando eu decidi crescer, eu desisti. Foi uma atitude dele. Tem gente pedindo para Deus, Deus me ajuda a deixar de ser criança. Só que isso foi uma atitude de quem? De Paulo. Eu decida nessa noite, amados, a deixar de ser menino. A deixar de ser menino no que tange o amor. Decida nessa noite a experimentar o que o texto inicia dizendo, um caminho ainda mais excelente. Porque para isso você vai precisar desistir de falar, de ser e de sentir coisas como menino. Crescer dói, queridos. Não tem problema, mas a gente precisa crescer. Crescer alinha coisas, mas é assim mesmo. É melhor crescer dentro da palavra do que ser um menino eternamente. Amém? Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Sabe, queridos, que agora, talvez ele está dizendo assim, olha, nesse momento, você ainda às vezes não tem a capacidade de entender plenamente o que é o amor. Talvez você mesmo conhecendo que Deus te amou de várias maneiras, Deus cuidou de você. Talvez agora, como há ainda uma natureza dentro de você, como há ainda um corpo corruptível, talvez você ainda não tenha o grande entendimento do que de fato o amor. Mas isso ele não está nos isentando de praticar. Amém? Tem gente que usa o texto para dizer assim, tá vendo? Vou conhecer. Não, ele está dizendo agora, nessa condição que estamos. Ele está dizendo assim, agora vemos como um espelho. Sabe que o espelho, por mais que está ali nítido, não é a realidade. O espelho é uma imagem daquilo que está sendo refletido, mas é uma imagem. Mas aí ele diz assim, então veremos face a face. Sabe, queridos, que quando você começa a praticar o princípio da palavra, você vai começar a perceber que as coisas não são meramente uma imagem, aquilo que está refletido, as coisas são reais. A palavra de Deus funciona de fato na vida da gente. A palavra de Deus funciona de verdade na vida da gente. Ele fala, então nós veremos face a face. Queridos, sabe aquele grande dia que a gente anseia? De ver Jesus, de Jesus vir nos buscar. E talvez nesse dia você vai ficar tão surpreso, vai dizer, então é isso. Esse amor é a aplicação desse amor. Sabe que às vezes você vai dizer assim, nossa, e olha que você teve a oportunidade de viver isso aqui, nesse tempo, nesse mundo. Amém? E aí ele continua assim, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, e aí ele vai dar um fechamento
sobre essa parte de amor, que ele vai entrar com a igreja de Corinto em outro tema. Ele está dizendo assim, agora, pois, permanece. E a palavra permanecer é de estar firme, não titubear. Permanece a fé, que é a mesma fé que está dizendo lá no início do texto, que ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes. Então está dizendo, permanece a fé, a esperança e o amor. Só que aí ele diz assim, estes três, porém, o maior deles é o amor. Sabe por quê? Todos esses princípios de fé, de esperança, de fazer a obra, se não estiver aplicado o princípio maior do amor, não vai ter proveito para a sua vida. Vai se aproveitar para quem você está fazendo, bem a quem você está fazendo, mas o proveito para a sua vida não vai ter. Então, queridos, eu me surpreendi muito quando Deus trouxe, principalmente dizendo, olha, Deus me levou a me lembrar de coisas grandes e poderosas que eu experimentei já nele, em todos os sentidos, espirituais, em termos de vida, em termos de presentes, de favores de Deus. Mas ele disse, eu vou te levar, se você aprender a aplicar esse princípio, a um caminho ainda mais excelente. Então, tem muito mais de Deus para a sua vida. Mas lembre-se do que Paulo diz, eu decidi não mais fazer coisas de menino. Decida no seu coração, querido, ser fiel à palavra. Decida no seu coração cumprir princípios. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo correndo atrás de vitória. Eu vou ali, porque ali alguém pode falar alguma coisa comigo. Eu vou aqui e acolá. A Bíblia diz assim que isso vai te seguir. Você não vai precisar ir. Quando você estiver no caminho correto, sabe por que às vezes nós precisamos ir atrás? Porque nós estamos no caminho errado. E aí como que as bênçãos do Senhor vão nos seguir? Se a gente está no caminho errado. Então, alinhe o seu caminho na palavra, alinhe os seus princípios com o princípio de Deus, e a Bíblia diz que as coisas vão te seguir. E vão seguir para alcançar. Amém? Porque a Bíblia, mas eu não sei fazer, eu tenho medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo de fazer o que a palavra de Deus manda. Deus é o seu maior fiador. Sabe o que é fiador? Aquele que quando não paga, você não paga a dívida, ele tem que pagar. A lei diz que um fiador é solidariamente responsável pela dívida. E o termo solidariamente diz, tem a responsabilidade no mesmo patamar. Fique tranquilo. Siga o princípio da palavra, que o próprio Senhor Deus vai te respaldar no que a palavra está dizendo. Amém? Queridos, eu quero que você fique muito em paz com essa verdade. Não é uma palavra para te acusar. Não é uma palavra para fazer com que você saia daqui desanimado. É uma palavra para fazer com que a gente reveja. E diz assim, eu revejo e eu vou melhorar. Porque não adianta rever e ficar do mesmo jeito. Amém? A gente precisa ser alinhado mesmo em coisas para crescer. O crescer vai demandar ali ajustes. Sabe quando a gente vai rodando demais, a engrenagem ali no carro, na bicicleta, no que for. Ela precisa ser apertada às vezes, precisa ser alinhada. Mas fique em paz, é para o bom funcionamento. Amém? Então eu espero que você tenha pego essa palavra e diz assim, eu decido mudar, eu decido aplicar o amor. Eu decido fazer o que a palavra de Deus diz. Porque a minha garantia é a palavra. E o amor, por si só, ele é suficiente. Suficiente para quê? Para fazer com que eu ame meu próximo. Para fazer com que eu faça o que a palavra de Deus diz. Escolherei o fruto do que a palavra de Deus diz. Amém? Aleluia. Vamos orar? Oh, Pai, muito obrigada pela tua palavra. Oh Deus, somos sempre muito bem alimentados com ela. Oh, Pai, somos sempre muito bem enriquecidos com a palavra. Palavra essa melhor que qualquer vitamina. Palavra essa, Deus, melhor do que qualquer coisa que já experimentamos até hoje. Oh, Deus, muito obrigada, porque precisamos de algo, encontramos na tua palavra. Queremos, ó Pai, de fato, andar num caminho sempre vitorioso.
Basta andarmos em amor, como a tua palavra diz. E eu creio, Pai, que essa igreja, ela aqui, presencial, e aqueles que estão assistindo em casa, vão experimentar um caminho ainda mais excelente da tua palavra, Senhor. Para que eles possam correr cada dia mais veloz, ser mais produtivo e frutífero na tua palavra. Obrigada, Senhor, por alinhamentos, por correções. Obrigada por ser tão bom e tão misericordioso. Nós te louvamos, nós te damos graças e rendemos a ti tudo que somos, declarando, Deus, publicamente quanto te amamos, declarando publicamente que nós não podemos viver sem o Senhor. Você pode dizer isso para o Senhor? Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Deixa eu te dar um minuto para você fazer isso. Para você declarar o quanto você o ama. Para você declarar a sua real e a sua dependência ao Senhor. Dizendo, Pai, o quanto eu te amo. O quanto eu preciso de ti. O quanto é importante o Senhor nas nossas vidas. Deus, pode nos faltar qualquer coisa. Ainda que sabemos que com o Senhor não há falta. Mas ainda que falte qualquer coisa, não nos pode faltar a tua presença, não pode faltar o teu amor, porque eu sei que o teu amor superabunda em tudo. Então, Pai, nós nos rendemos a ti. Eu falo nessa noite, como o salmista diz, o que eu darei ao Senhor em troca dos benefícios que o Senhor me tem feito? O que nós podemos expressar em troca dos benefícios que o Senhor tem nos feito, Deus? Só podemos te dar graças. Só podemos expressar o teu amor. Querido, nada do que você fizer ou do que você der vai ser qualificado suficiente por aquilo que Deus fez por você. Mas tenha convicção de que um coração disposto a ser alinhado, de que um coração disposto a estar na palavra, isso sim é uma demonstração do quanto você ama ao Senhor. Então, queridos, não entenda a correção como Deus sendo bravo ou Deus sendo injusto, porque Ele não é. Deus é um Deus bom e Ele está te corrigindo nessa noite, querido, porque Deus quer você mais perto. Porque Deus quer você mais alinhado com a palavra. Deus quer você mais afinado com a palavra. Isso é necessário para que você cresça. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai. Nós só temos que te dar graças. Nós só temos que te honrar. Porque o Senhor é perfeito. O Senhor é maravilhoso. É o que temos de melhor, Pai. Pai, amamos muita coisa. Mas o maior amor é o Senhor, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada pelo teu amor. Obrigada porque, Deus, vamos aprender a ser a expressão exata do teu amor todos os dias. Te adoramos e te honramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Pastor Ramon. Aleluia. Você foi abençoado essa noite? Você foi alimentado? Amém? Pode tomar o seu lugar rapidamente. Nós vamos passar para um momento de dízimos e ofertas, amém? Um momento de nós praticarmos algo que está dentro do amor, que é a generosidade. Amém? Você está aqui? Você está aqui mesmo, de verdade? Aleluia, irmãos. Amanhã é uma decisão, amém? Amém. Se você aprendeu alguma coisa hoje, leve isso para sua casa. É você decidir. Amanhã eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo as borboletas, né? Na minha barriga. Se você está sentindo borboleta na sua barriga, procure um médico, amém? Pode ser uma indisposição intestinal. Você não precisa sentir para andar em amor. Você precisa definir, decidir, amém? Você não precisa sentir, é só você tomar a decisão e agir. É assim que funciona. Amém? Graças a Deus pela sua empolgação. Deuteronômio no capítulo 15, quando nós falamos de amor, nós falamos de decisão, mas também nós falamos de motivação. Amém? E quando nós falamos sobre ofertar a Deus, sobre dízimos, nós precisamos ter sempre em mente a nossa motivação ao fazer isso.
Amém? Johnny falou a respeito de nós fazermos sem esperar nada em troca. Dízimos e ofertas não é uma troca com Deus, não é barganha com Deus. Nós não estamos fazendo para receber algo de Deus, nós estamos fazendo porque recebemos algo de Deus. Amém? Ele nos fez próspero. Eu acho muito legal nessa passagem de Deuteronômio no capítulo 15, porque ainda dentro de um contexto de lei, de um contexto onde Jesus não havia sido enviado, Jesus ainda não tinha se manifestado, as pessoas ainda estavam vivendo na sombra. Deus, ele traz um princípio muito interessante com relação à oferta, com relação à generosidade, com relação à motivação ao você dar uma oferta. Olha que interessante, no versículo 10 do capítulo 15 de Deuteronômio, ele diz: livremente lhes darás, e não seja maligno o seu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a sua obra e em tudo o que você empreender. Ele fala: não seja maligno o vosso coração quando você for dar. Na Nova Versão Transformadora diz: não dá com má vontade não, filho. Amém. Não é quanto, é como. Amém. Então você vai ter esse período aí, mais um período de louvor, de mais uma música que os meninos vão ministrar. O pessoal do diaconato vai passar até você com os envelopes, é só você fazer o sinal com a sua mão. E como sabemos também, temos a novidade agora de termos a maquininha de cartão. Olha que bênção. Nós temos a maquininha de cartão. Ah, mas eu esqueci dinheiro em casa, eu decidi dar uma oferta hoje. A palavra de Deus diz que cada um contribui segundo está no seu coração. Então você tem no seu coração uma oferta, não perca tempo. Amém? Deus quer desbloquear, você já é abençoado, você já é próximo, mas uma decisão sua, uma atitude sua pode ampliar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a oferta é para isso, são decisões que nós tomamos, e que Deus, ele vê, olha, a motivação dele está correta, então eu vou liberar isso aqui para ele. Você sabia que acontece assim? Eu já experimentei muito disso. Então, mas eu estou sem dinheiro, mas você tem seu cartão aí, você tem a oportunidade de passar o seu cartão na maquininha também. Olha que bênção isso. Você não vai ficar de fora. Amém? Então, enquanto eles ministram mais uma música, vocês vão ter a oportunidade de dar o seu dízimo, a sua oferta, e também faz o sinal para a maquininha de cartão também, se você for utilizar. Amém? Sobrenatural antes de acontecer. Se é o dia, esta é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Eu já posso me alegrar em fé. Por isso falei, por intermédio da fé acontecer. Impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Amém, Pai, muito obrigado pela generosidade do seu povo, Pai. Muito obrigado por corações abertos, para entender a vontade do Senhor no que se diz a respeito às finanças, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos resgatou da maldição da lei. O Senhor é aquele que tirou a miséria do meio do povo. O Senhor é aquele, Pai, que nos prosperou. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito através de nossas vidas.
Obrigado por essa igreja, obrigado, Pai, pelas pessoas que administram as finanças dessa igreja, obrigado pela seriedade do pastor Bruno, da Fabíola, do setor financeiro dessa igreja, Pai, pela transparência deles, pelo coração deles no avanço do reino, no avanço dessa palavra, por cada irmão, por cada irmã que tem contribuído generosamente com essa palavra, com essa obra, Pai. Nós sabemos que o Senhor é quem tem feito isso em nossas vidas, por isso nós retribuímos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém.